Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, eu trouxe um corte aqui para a gente conversar a respeito do que está acontecendo aí em volta, né, dos bastidores e de toda a preparação do Flamengo para o Mundial. Esse corte eu achei ele interessante porque o que acontece? Eu não concordo 100% com ele. Na verdade, eu até assim, de maneira genérica, superficial, eu concordo com o que o jornalista disse. Porém, eu acho que é necessário desmiuçar mais para a gente poder ter um entendimento e uma compreensão melhor e ver que talvez nem tudo seja responsabilidade de um departamento de futebol. Ou será que é? Eu vou colocar aqui e aí vocês vão me dizer o que vocês acham a respeito disso. Então bora lá. O corte que eu tenho aqui, ele é um corte lá do Renato Maurício Prado e ele fez uma análise a respeito dessa ida do Flamengo para o Mundial, né? Toda a preparação, todos os bastidores e tudo isso que está acontecendo. Então ele falou o seguinte, abre aspas, a culpa da má fase do Flamengo não é do Vitor Pereira, mas do departamento de futebol, que deu 60 dias de férias e achou que o time ia entrar em forma em um mês. O Flamengo vai para o Mundial, principal título do ano, em péssima performance física e em crise técnica. Quando ele fala a respeito da performance física, cara, eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Quando ele fala a respeito de crise técnica, eu não acho que isso esteja acontecendo. Eu não acho que seja uma crise técnica. Uma crise técnica de um trabalho que está começando. Na verdade, eu acho que é uma imaturidade técnica. Essa palavra seria a mais correta. É um trabalho novo, de um técnico novo, que tenta encontrar ali, né, nas formas táticas, a maneira de fazer o time performar da melhor maneira possível e poder chegar lá no Mundial mais preparado. Porém, tem muito pouco tempo de trabalho. É muito pouco tempo de trabalho. E eu acho que o jogo lá da Supercopa do Palmeiras, ele escrachou isso. Porque ele trouxe um time que é acostumado com um longo tempo de trabalho, com um time que tem, tecnicamente, uma gestão muito nova. Então eu não acredito que seja uma crise técnica, mas sim uma imaturidade ainda técnica. Quando ele fala da forma física, que deu 60 dias de férias, a gente tem que entender também o contexto da calendarização do nosso futebol. Cara, não colabora. As datas ali conciliadas com o fim de ano, a época que é um Mundial, onde pega o meio de uma temporada de um time europeu, comparado, né, ao início de uma temporada nossa, então realmente não favorece. Ainda você colocou uma Copa do Mundo, onde você teve jogadores que foram relacionados e foram para a Copa do Mundo, então não poderiam ficar treinando de qualquer forma. Eu não acho que seja só uma questão do departamento de futebol do Flamengo, eu acho que tem fatores externos que ligam, que conectam essas coisas também. Uma coisa que os times brasileiros deveriam reclamar com a FIFA é justamente sobre essa questão de calendário. Não é justo você pegar ali times europeus no ápice de sua performance física, ou seja, no meio de uma temporada, contra times brasileiros que muitas vezes estão cansados, muitas vezes estão voltando ainda às suas rotinas, voltando ainda à sua forma física ideal. O Palmeiras, por exemplo, ele teve uma boa forma física com o Chelsea, mas mesmo assim, a questão do calendário ainda não favoreceu. Mas sempre entra aquele papo de que, por exemplo, mas pô, o Real Madrid também talvez jogue com algumas reservas, porque também tem a Champions League ali que eles estão focando, tal. Isso é usado como meio que uma desculpa para tentar mostrar que tá equilibrado as coisas, mas na verdade não tá. Então eu acho que não é só responsabilidade. Tem a sua parcela? Tem, porque 60 dias de férias para quem vai disputar o Mundial realmente é uma falha no planejamento. Eu acho que tem sim, mas a gente sabe também que tem questões externas. E aí ele continuou. Em termos de resultado, tudo bem. Abriu na ponta do campeonato. Agora, em termos de desempenho, a coisa está complicada. Está preocupante, porque tanto o Wydad Casablanca quanto o Al Hilal são muito melhores que o Boa Vista, que foi o adversário que eles enfrentaram ontem, né? O Madureira, equipes contra as quais o Flamengo se complicou. Agora, isso tudo não é culpa do Vitor Pereira, como muita gente da torcida está dizendo. Não sou advogado do Vitor Pereira, mas acho que o trabalho dele está muito no início. Bom, aí ele fala, né, que deu 60 dias de férias pro elenco e achou que com 60 dias de férias os caras iam entrar em forma. A prova disso é o Arrascaeta, que não está jogando bulhufas. Ainda ele completou em relação ao caso do Vidal, né? O Vidal é caso de marketing. É um ex-jogador em atividade. Quando o Vidal chegou aqui, virou aquela, eu não sei que expressão que é essa, celeuma toda sobre quem vai sair do time, né? O Vidal não joga bulhufas há muito tempo. O Vidal enganou o Flamengo e quer enganar o Colo-Colo. Então, assim, com essa parte do Vidal, eu concordo 100% com ele, realmente, né? Foi um caso ali de marketing. É um jogador que veio,
que poderia ter performado bem, mas não performou. Eu acho que o Vidal, por exemplo, o Suárez, em pouquíssimo tempo de Grêmio, ele tá entregando muito mais do que o Vidal entregou até agora. Eu acho que a realidade é essa. Ah, Neto, mas pô, o Grêmio não jogou com grandes equipes. Tá, mas o Flamengo também não jogou com grandes equipes lá no Carioca. Então, tá mais ou menos ali no mesmo nível, né? Esse começo do ano, pessoal, é muito difícil jogos com grandes equipes. O que eclodiu tudo isso foi justamente o jogo da Supercopa contra o Palmeiras. E eu não tô falando a respeito do quarto gol, não tô falando nem a respeito da vitória do Palmeiras. Eu tô falando a respeito da disposição tática do time e principalmente do vigor físico em campo, que está muito, digamos assim, né, ficou muito abaixo, por exemplo, do Palmeiras. O Palmeiras se movimentou melhor, o Palmeiras teve mais disposição física, teve mais performance para bolas de longo alcance, né? Eu acho que a análise dele aqui é um trecho um pouco superficial. Eu acho que tem muita verdade dentro dessa análise, mas também eu acho que a gente tem que desmiuçar toda essa questão de calendário e tudo mais, porque e sobre a questão do trabalho técnico, não é uma crise técnica. Também é uma imaturidade, um início de trabalho, como ele disse ali embaixo, né? Aqui ele pontou que era uma crise, ali embaixo ele realmente colocou que é um trabalho no início. Então eu acho que não tem como você ter crise com o trabalho que tá começando. Eu acho que pra ter crise, cara, você precisa pelo menos, sei lá, de 2 meses, né? De trabalho. 2, 3 meses de trabalho. Ou às vezes, né, títulos importantes disputados e não vencido. Uma baixa performance contínua pra dizer que é uma crise. Isso aqui ainda não é uma crise, mas pode se tornar. Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. E é isso daí, pessoal. Forte abraço a todos. Valeu, falou.